Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses e vocês estão assistindo mais um Uli Talks, que é o programa de humor mais sem graça do YouTube, provavelmente, pelo menos da esquerda, né? Porque a concorrência aí com esses humoristas que só sabem fazer piada com os oprimidos aí, que não tem graça nenhuma, é grande, né? A começar aí pelo Danilo Gentili, que a gente sabe que teve anos aí para tentar virar um bom humorista, né, com muita chance aí dos patrocinadores dele, mas fora isso, pelo menos nas esquerdas, eu acredito que esse deve ser o pior programa de humor, porque eu esqueço de fazer humor quando eu tô falando, né? E hoje vai ser difícil eu esquecer de fazer humor, porque a gente vai falar da maior fraude, aparentemente, do capitalismo brasileiro, que é a fraude das lojas americanas, do grupo Americanas SA, hoje em dia, se eu não me engano, né, que pode chegar a 50 bilhões de reais, né? Que é uma... É engraçado, né, que as pessoas tiraram a Dilma, deram um golpe institucional, teve a Lava Jato aí que trocentos problemas com a Lava Jato, né? Para quem é minimamente informado sobre o tema, e tanto discurso anticorrupção, elegeram o Bolsonaro com discurso anticorrupção, colocaram o Temer no poder com discurso anticorrupção. Porém, a gente sabe que a direita que manipula as pessoas, os poderosos de direita e seus intelectuais não estão nem aí para a corrupção, né? Se tivessem, teriam feito impeachment aí da chapa presidencial do Bolsonaro, né? Cassação, aliás, da chapa, o impeachment do Bolsonaro. Se ligassem para a corrupção, não teriam colocado o Temer no lugar da Dilma, né? E por aí vai. Mas é isso, né? Por que será que a grande mídia mal está falando, essa grande mídia que fomentou o discurso anticorrupção por tantos anos aí, mas só contra o PT, né? Que nem é o partido mais corrupto do Brasil, para começo de conversa, né? Em vários dados aí fáceis de achar pela internet. Mas se a grande mídia ficou alimentando esse discurso por tanto tempo, por que será que eles não estão nem falando o nome das figuras por trás desse escândalo de corrupção, né? Será que são 3 dos nomes mais ricos do Brasil, 3 bilionários que estão sendo blindados? E, bom, quem sabe, né? A gente vai tentar analisar isso aí um pouquinho melhor no programa de hoje. Mas antes, tem trocentos absurdos acontecendo por aí, e a gente vai comentar por cima algumas notícias antes de entrar nisso mesmo, né? Então, eu acho que assim, um dos fatos mais importantes da semana que passou aí foi o Bolsonaro ter tido parte da riqueza dele, né? Eu não vou nem falar dinheiro como se fosse qualquer montante de dinheiro, né? Ele teve 500 mil aí bloqueado pela justiça, em uma conta, não sei quanto, acho que em outra, enfim. O Bolsonaro ele está sofrendo uma perseguição da justiça aí, como alegam os nazistas, né? E as vítimas ideológicas dos nazistas, que acham que o Bolsonaro é gente, né? Que acham que o Bolsonaro não é corrupto. Ainda hoje, aprendeu a tirar 5 minutos para fazer uma pesquisa no Google sobre se o político dela é corrupto ou não, né? Parece até que é só cinismo mesmo, né? Parece só que a pessoa perdeu o medo de inferno existir e tá apoiando o Bolsonaro aí, né? Mas a gente sabe que isso é o de menos, né, do Bolsonaro. A corrupção, sinceramente, eu acho que dos males é o menos pior, né? Eu acho que vale a gente falar da corrupção, porque até isso, né? Nem ser anticorrupto, como ele dizia ser, né? Nem para isso ele serve, né? Mas engraçado, né? As pessoas não estão nem aí, nem para corrupção. Quem dirá para falar que o cara é um nazista descarado que estava tentando golpe, que agora a gente tem evidências, né? Ainda mais evidências do que antes, de que os militares de alta patente, né? Pelo menos alguns, vamos fingir que tem como, não todo mundo, vamos fingir que tem como militar de alta patente, gente da inteligência, do exército, etc., das forças armadas,
Vamos fingir que não tem como eles saberem que estavam articulando um golpe para o Bolsonaro, que era do governo deles, né? Vamos fingir que essa hipótese existe. Afinal de contas, esse é o teatrinho que eles ficam fazendo aí, né? Impunemente. Por enquanto, né? Quem sabe a justiça seja feita com a revolução aí, né? Porque, sinceramente, se não for assim, vai prender meia dúzia e vai ficar por isso mesmo. Os caras tentaram um golpe aí, estão planejando o golpe e tá tudo bem, né? Engraçado, aliás, como eles ficam planejando golpe tão descaradamente, fizeram tanta corrupção, tanto absurdo aí, o próprio escândalo aí das Americanas que a gente vai comentar, trocentas coisas acontecendo e e o golpe e o golpe não se concretizou. Acho que eles tinham muita certeza que o golpe ia se concretizar, né, para ter adulterado até que o Bolsonaro tomou a vacina lá no sistema, sendo que ele não tinha tomado naquele dia, mas tomou outro dia. Tipo, o cara quis adulterar o sistema para negar que ele tomou a vacina e já descobriram que na verdade ele tinha tomado, tipo, é muita vontade de fortalecer a narrativa nazista, né, que vai matar pessoas por falta de vacina, principalmente pessoas negras no Brasil, né? Então, Ulisses, que exagero falar em nazismo, né? Eu acho que se você acha exagero falar em nazismo, talvez você devesse se informar sobre o que é nazismo e o que é o Bolsonaro, né, para começo de conversa. Claro que tem algumas diferenças, assim, né? A gente até comentou um pouquinho no Litalks, mas não vem ao caso. Agora, vamos lá. Eu acho que junto do Bolsonaro, vale dizer que o Marcos Duval aí, Deltan Dallagnol, são outros que supostamente na narrativa bolsonazista, né, estão sendo perseguidos pela justiça, né, pela ditadura do STF, ou pela ditadura que o Lula vai implantar, ou qualquer coisa assim, né, pelo comunismo global e o Illuminati reptiliano, não sei o que eles vão alegar. Mas acontece que, na verdade, é uma alucinação achar que está tendo uma perseguição, porque, na verdade, estão indo muito pouco atrás dessa galera, né? Acho que, para começo de conversa, eles cometeram tanto crime, tanta coisa tão descarada, né? Assim, o negócio da Lava Jato, antes da Vaza Jato aparecer, né, daquela liberação de documentos aí que provou corrupção, né, envolvendo Moro, Dallagnol, corrupção, aliás, não sei nem se é o termo, né, provou fraude jurídica na Lava Jato inteira, praticamente, né, a própria prisão do Lula, né, aí no topo das conspirações reais da Lava Jato, antes da Vaza Jato, em 2019, se não me engano, que saiu, né, já tinha evidências de sobra de que estava tudo errado, né? Aí agora, 2023, governo Lula, que não está mais aparelhando de forma nazista as instituições, né? Basicamente, para blindar os Bolsonaro, né? Agora, finalmente, estamos começando a investigar algumas coisinhas, né? O que é muito pouco. Então, assim, a galera que está alucinando completamente, achando que está tendo perseguição política, quem dera vocês estivessem certos, né? E, enfim, e não que o PT tenha feito pior que isso, né? Ninguém aqui está defendendo o PT, ninguém aqui está defendendo, pelo menos, dos ataques desonestos, que são a maioria, né, que vieram aí, que vem contra o PT, mas a questão é que não tem nem como comparar a corrupção do PT com a corrupção do Bolsonaro. Se você acha que tem como comparar, acho que passou da hora de você começar a se alfabetizar sobre o debate de corrupção, beleza? É isso. Outra coisa importante aí que vale comentar, né? A gente já fez o Litalks aqui falando sobre questão ambiental e a gente tem que fazer o reforço desse alerta, né? Existem muitos problemas que a gente pode talvez nem conseguir prever do colapso climático ambiental que o capitalismo está gerando. A gente não está dando conta de resolver isso no capitalismo como era óbvio que aconteceria, né? Mal a gente consegue resolver o buraco na camada de ozônio, que é provavelmente o problema mais fácil de ser resolvido, né? E quem dirá o resto, né? Quem dirá o aquecimento global, que hoje em dia não é nem 97%, nem 99% de consenso dos acadêmicos da área
é causado pela ação humana. Agora é 100% de certeza, é um fato científico, né? Então, quem é negacionista hoje em dia está 100% contra a ciência e, na prática, está pregando nazismo, porque quem mais vai, inclusive, né, não necessariamente nazismo, tem tanta coisa podre na extrema-direita, né, além de nazismo, né, tem, por exemplo, o Putin lá na Rússia, né, também, que não é exatamente nazismo, mas não deixa de ser extremamente autoritário, criminoso. Vamos ser bem sinceros, né, que democracia na Rússia, desculpa aí a esquerda que caiu na bolha de lavagem cerebral russa aí, né, que ainda bem que pelo menos a lavagem cerebral russa na esquerda não parece tão grande quanto a lavagem cerebral bolsonarista na direita, mas ainda assim, né, tipo, é extremamente inaceitável, né, o governo russo, né, bem reacionário, e a questão é que o aquecimento global, né, e tudo isso vai piorar muito as condições de vida no planeta, principalmente nos países mais pobres, a princípio, né, e principalmente, em consequência, contra as populações racializadas, como populações negras, né, no caso do Brasil, indígenas. Então, a gente ficar fingindo que é aceitável gente no Congresso negando questão ambiental ou sendo a favor do marco temporal, viu, Estadão? Você com esse editorial patético de alguns dias atrás, aí, criminoso e genocida, defendendo o marco temporal, que a gente comentou também, acho que 2 Uli Talks atrás, né, sobre o PL 490 aí, do marco temporal. Vocês que aprovam essa catástrofe ambiental, vocês estão condenando pessoas ao racismo ambiental. Então, não vamos fingir que vocês têm argumentos, não, porque vocês estão 100% errados agora, né? Então é isso, não tem diálogo com vocês. Quem dera a gente pudesse não ter diálogo, né? Porque aí a gente poderia resolver o problema e não ter que fingir que existe algum diálogo possível entre negacionistas, radicais, genocidas como vocês e qualquer pessoa com o mínimo de informação, né? Que pesquisou tipo 5 minutinhos, uma boa pesquisa aí na internet. Então, eu estou falando isso porque teve um recorde muito forte de temperaturas nesse último mês, né? E acho que não lembro agora se em maio ou junho mesmo, mas um recorde muito acima, né, de temperaturas, que está mostrando que o aquecimento global talvez seja pior do que a gente estava prevendo na média das previsões aí. Então é importante a gente se atentar a isso. E também teve, claro, em Nova York, a cidade ficou coberta de cinzas, ficou parecendo o filme de terceiro mundo, entre aspas, né? Aqueles filmes que tentam retratar países pobres com um filtro amarelo, né? Ficou parecendo Nova York esses dias por causa dos incêndios aí no Canadá, que é um país aí também do centro do capitalismo, que supostamente dá certo, né? E cometendo esse nível de incêndio absurdo aí para piorar ainda mais as coisas. Fumaça chegou até na Noruega. Então, assim, né? Eu acho que as pessoas que ainda acreditam que o capitalismo vai conseguir lidar com a questão ambiental também precisam parar de alucinar, porque, inclusive, essa alucinação aí pode levar à nossa extinção ou, sabe-se lá, a qual outro pesadelo. E não só é um problema para os humanos, né? Para começo de conversa também. Vamos colocar essa questão que a gente fica fingindo que o problema é só a gente entrar em extinção e não a sexta extinção em massa que o capitalismo está causando, né? Então, a sexta extinção em massa do planeta, né? Da história do planeta. Então, é isso, gente. Além disso, tem o El Ninho aí, que começou dia 8, né? E pode acentuar a temporada de seca na Amazônia, né? Com risco de mais incêndios, né? E o que já é muito ruim. Então, assim, o aquecimento global também pode potencializar fenômenos como El Ninho, né? Então, vamos nos conscientizar sobre isso, né? São Sebastião aí de novo, esses dias teve umas chuvas bem complicadas, enfim. Mas
A maioria da galera na esfera de influência petista tá muito feliz aí que a gasolina tá baixando, que aparentemente carro popular vai ficar mais barato. Não estou condenando ninguém aqui por querer usar carro individual, né? A questão é que o poder público devia investir em transporte público, né? Para que a gente não precisasse ter tanto amorzinho assim por usar carros e outros meios de destruir o planeta ou as nossas condições de vida, né, nele mais rápido. Então, é isso. Além disso, eu queria só pontuar que, pelo menos alguns dias atrás, quando eu fui conferir um pouquinho melhor, o Estadão mesmo, acho que outras mídias, eu não lembro exatamente, porque eu já anotei isso aqui faz uns dias, mas ele estava não noticiando devidamente, né, os escândalos de corrupção que estão sendo investigados do Bolsonaro, né, que estão levando aí a bloqueio de contas deles, né? Mas fica tranquilo, bloquear 500 mil do Bolsonaro, você acha que vai fazer alguma diferença? O cara recebia joia da Arábia Saudita de milhões de reais, o cara, ele tem tudo que ele quiser, né? Qualquer coisa ele bate na porta do nazista mais próximo e passa a vida dormindo lá e ele não vai passar perrengue nenhum, garanto. Mas enfim, a gente já enrolou muito aqui, né? Vamos começar a falar um pouquinho aí desse escândalo das Americanas. Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui, né? E quem quiser que vá atrás, tem notícias aí explicando, embora as notícias às vezes elas expliquem muito mal, né? Expliquem de um jeito super técnico, sem entrar em detalhes assim, o que é muito conveniente, né? Porque aí as pessoas elas vão ler a notícia e não vão entender a gravidade da situação, né? Vão continuar achando que o PT é muito, a corrupção do PT é muito pior que a corrupção das Americanas ou alguma coisa assim, né? Porque afinal de contas o PT é um governo e as Americanas são iniciativa privada. E a iniciativa privada não é corrupta. Não importa que o PT, as corrupções do próprio governo do PT, sem contar dos outros governos, né, não importa que elas sejam feitas com base em parcerias público-privadas, vamos dizer assim, né, ou seja, com base em aliança do governo com grandes empresas, né, as grandes empresas geralmente cooptando o governo, né, fazer isso não importa. Vamos fingir que o problema da corrupção é só do governo, né? Só da esquerda, que é mais fácil você manipular pessoas assim, né? É mais fácil você fingir que o Bolsonaro é aceitável quando as pessoas não entendem, né, sobre corrupção. Então, vamos lá. Dia 11 de janeiro, se eu não estou enganado, deste ano, saiu aí um balanço sobre corrupção das Americanas que estava errado, né? As pessoas ficaram, mas a Americanas está aí desviando 20 bilhões, como sumiram 20 bilhões em caixa, que não sei o que, em caixa não, enfim, como que sumiram 20 bilhões das Americanas? Isso não foi um erro de conta, isso é corrupção. Mas, gente, calma, vocês não podem ser precipitados, vocês têm que esperar o julgamento acontecer, senão a gente prende o Lula sem ele ser culpado e aí depois tem que anular até as coisas boas que a Lava Jato fez, né? Juridicamente a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, gente, as Americanas não desviaram 20 bilhões. Elas desviaram quase 50. As investigações ainda tem muito para correr, né? Então, por favor, gente, vamos, vamos nos atualizar aí. Porque isso que saiu dia 11 de janeiro, nesse balanço aí, estava errado. Estava errado porque estava muito otimista, né? 20 bilhões é muito pouco perto de roubos que bilionários fazem, né? Então, vamos lá. Lembrando, né, que se fosse 1 bilhão roubado, já seria absurdamente muito, né? Enfim, se fosse 1 milhão, se fosse 1.000, se fosse 10 reais, já seria muito. Mas então, o que falar de 50 bilhões, né? Que é o que? Quase 10 vezes aí o que foi recuperado, se não me engano, da Petrobras aí, né? Dessas corrupções aí, que as pessoas falaram tanto, né? E agora não estão falando da grande mídia aí, mal está falando, mal está mostrando o rosto, né? Dos
três principais responsáveis por isso, porque são bilionários poderosos, né? E aí a grande mídia, que tem rabo preso, não quer mostrar, né? Mais fácil mostrar fraudes evidentes contra o Lula, né? E depois fingir que o jornalismo cheio de grana dessas empresas não era capaz de ver que a Lava Jato, que a prisão do Lula, que tudo estava extremamente errado, né? Vamos fingir que a gente acredita, né, que a grande mídia não tinha condições de saber disso, né? Assim como não tinha condições de saber que o Bolsonaro era corrupto antes de 2019. Vamos fingir, porque, né, faz parte do teatrinho que a gente vive, né, faz parte do debate público teatral que a gente vive, em que a gente finge que está tendo um debate, quando, na verdade, estão convencendo as pessoas de terraplanismos, né, ou seja, de teorias que não têm a menor relação com a realidade. Assim fica mais fácil manipular pessoas. E, bom, o tamanho dessa fraude aí está documentado, né? Tá em documento elaborado por assessores jurídicos, baseados em documentos de um comitê de investigação independente, né? E aí está sendo mostrado que a diretoria anterior aí das Americanas também adulterava demonstrações financeiras. Agora, vamos falar o nome desses três bilionários que são do grupo 3G, né? Não vou nem falar pequena máfia, né? Porque 50 bilhões dá para fazer uma máfia muito grande. Mas esse grupo 3G é formado pelo Lehman, que, se eu não me engano, acabei não indo conferir aqui, mas acho que ainda é o homem mais rico do Brasil, né? Enfim, essa criatura. Tem o Teles também e tem o Sucupira, né? Que são os bilionários aí cuja fortuna somada, acho que a última informação que eu vi com os números atualizados aí mostra 185 bilhões de reais, somando as fortunas deles. Não apenas eles são multibilionários, como querem ainda por cima roubar descaradamente 50 bilhões das americanas. Tipo, é sério que os caras achavam que eles não iam ser pegos com umas falcatruas nesse nível? Tipo, por que os caras vão querer roubar mais? E eles ainda nem vão ser convocados aí para a CPI direito, para as coisas aí que tem que ser convocados para investigação, porque por quê? Né? Por quê? Eles não eram responsáveis por isso, não tinha como saber. Eles são três acionistas de referência da empresa, né? Já faz alguns anos que eles não são mais os principais, né, controladores aí das Americanas, com mais de 50% das ações, mas se eu não me engano eles têm uns 30%, né? Então são grandes donos aí, mesmo não estando na administração direta mais recentemente, né? Mas assim, vamos ser sinceros que no mínimo tem que investigar essa coisa aí. Quem sabe a gente descobre que na verdade não são 50 bilhões, que a gente está falando uma injustiça contra eles. Quem sabe são 185 bilhões de desvio das Americanas, vai saber, né? Vamos deixar as investigações rolarem aí para descobrir. Grande mídia aí, né, blindou o rosto dos caras aí na terça-feira, né, aí eu não lembro o dia agora, dia 13, né, que saiu aí essa informação dos 50 bilhões, a grande mídia sequer mostrou o rosto desses meliantes direito. A Globo não mostrou do Jornal Nacional, e se mostram também com palavras muito doces, né, muito mais doces que palavras contra corrupções mentirosas que acusam o Lula, né, frequentemente. Então, não que não deveria acusar o Lula de corrupção se tiver corrupção, a questão é que a gente sabe como a grande mídia gosta de produzir suas fake news, induzir pessoas ao erro, né, de várias formas, não só com fake news, que já virou um nicho especializado do bolsonazismo, né? Fake news é uma vertente aí do nosso nazismo contemporâneo. E então, aparentemente, esses grandes empresários de bem, super renomados, super tidos como pessoas com uma grande reputação, né? Porque não sei por que tem uma grande reputação, porque já tem vários, esse grupo aí, esse 3G aí, esses 3 bilionários, aí já tem várias coisas aí problemáticas ao longo da carreira deles, né?
Mas eles são ainda hoje tidos como um exemplo, gente, muito bons administradores. Realmente, né, as pessoas devem adorar esse tipo de administração aí que faz sumir 50 bilhões das americanas. Mas, gente, vocês não podem ficar culpando eles. Se vocês tivessem, sei lá, passando 90% do tempo de vocês num iate, né, tipo, vocês iam ter tempo de conseguir ver se a fonte de renda de vocês está vindo de corrupção? É óbvio que não. Por que vocês vão ficar culpando esses caras por isso? Que absurdo, gente. Então, vamos lá. O Lehman, o Teles e o Sicupira, eles, né, construíram ao longo de décadas impérios corporativos, né? Hoje eles estão por trás da antiga Ambev, né, que hoje é AB InBev, é isso? Nossa. Cada hora muda o nome para ficar mais fácil das pessoas confundirem, né? E que é um monopólio aí de cerveja, basicamente. Estão por trás da Kraft Heinz, do Burger King, né, de outras empresas aí que a gente nem sabe, porque é isso, né? Esses parasitas do mercado financeiro, esses grandes acionistas, essas pessoas aí, eles estão em todo lugar, né? A gente fala que eles são eficientes e tal. Engraçado, né? Eles são donos do Burger King também. Eu não sei vocês, mas eu acho que antigamente, pelo menos, essas redes de fast food não eram tão caras assim, né? Você ia lá comprar um negócio que ia te fazer muito mal comer, quer dizer, né? Sem terrorismo alimentar aqui, mas a gente sabe que é um alimento bem problemático em alguns sentidos, né? Para muita gente aí. E hoje em dia o negócio está ainda mais caro, né? Não apenas é uma comida que te faz mal, como você paga ainda mais caro por ela. Então, assim, isso é eficiência para vocês? Sério mesmo? Eu acho que, pelo amor, cara, vai secar um pouquinho o seu cérebro dessa lavagem cerebral, porque tá pegando mal para vocês, sabe? Não tem nem como levar a sério quem acha que esses grandes capitalistas são grandes administradores. Os caras contratam uma porrada de gente aí para administrar os bagulho deles, eles não estão nem aí, eles compram um negócio de uma área, eles vão para a área alimentícia, aí de repente eles vão lá para a área não sei das quantas, aí o Lehman tá aí querendo destruir a nossa educação, né, querendo cooptar nossos parlamentares aí, né, criar cursos para formar parlamentares brasileiros, né, que são parlamentares, né, bem ruinzinhos, né, não vamos fingir que está tudo bem, né? Ela tem coisas boas. Claro, né? Se você for abrir livro do Hitler também, você vai achar coisas boas. Você vai achar uma frase que faz sentido. Até você descobrir que é uma frase do Hitler. Aí você vai ficar odiando, né? Ter concordado com ele. Não estou falando que a Tabata está no mesmo nível do Hitler, né? Mas estou falando que todo mundo pode ter algum nível de razão, né? A questão é que a gente precisa ter um máximo de nível de razão, e não é com algum deputado do Lehman que a gente vai conseguir resolver os problemas do capitalismo, né? Porque se fosse assim, o Lehman não estaria envolvido nesse escândalo aí de 50 bilhões roubados das americanas, aí que se reflete na sociedade, né, brasileira, enfim, na sociedade para além das americanas, né, esse roubo aí. Então é engraçado, né, que a galera fica acreditando aí na reputação desses homens bem-sucedidos, como se, não é só que eles têm grande fortuna, não é que eles herdaram, porque aí entra aquele papinho de meritocracia, né, e aí vale qualquer coisa argumentativa, né, para dizer, porque eles são mó bons, eles são mó visionários, só que aí realmente, né, se você tiver um patrimônio bilionário, você contrata muita gente qualificada para fazer parecer que vocês são bons, né? Eu acho que você nem precisa se preocupar em trabalhar, eles ainda fingem que trabalham de vez em quando, alguns super ricos aí, né? Às vezes até trabalham mesmo, né? Um trabalho que provavelmente 99% da população faria melhor. Mas enfim. Mas vamos fingir que tá tudo bem, né? Porque é aquilo, né? Aí a gente fala que esses caras, na verdade, são um lixo, aí as pessoas ficam ofendidas, né? Porque é o bilionário de estimação delas, né? É tipo,
A galera, é que nem a galera que acreditava no Ike Batista, um grande gênio e tal, né? Um grande gênio, e quando viu, perdeu aí praticamente toda a fortuna. Quer dizer, toda não, né? Ele continua um burguês vivendo muito bem, né? Só que ele não é um dos burgueses mais ricos do Brasil, né? Ele era uma grande fraude, e aí o bando de otário que ficava lambendo o cara ficou mó sem graça e foram lá escolher outro bilionário de estimação aí. Tem também a galera aí que é fã do Elon Musk, né? É, e é engraçado, essa galera aí parece que adora ver os méritos do Musk, que eu não sei onde eles acham esses méritos, né? Mas aí, tipo, a galera nunca lembra que o Musk, uns 10 anos atrás, estava falando, ai não, porque daqui a 10 anos nós vamos estar colonizando Marte, não sei o que lá. E aí, por causa desse tipo de mentira descarada, empresas dele ganham ainda mais dinheiros, né? Porque é assim que funciona a especulação do mercado financeiro, né? Eles ficam aí atrapalhando governos quando convém, né? Jogando notícias problemáticas, fazendo isso, aquilo, né? Para juntar dinheiro aí de acionistas, depois sumir com esse dinheiro aí, investir em outra coisa, né? E a gente nem está chegando em Marte também, a gente precisa estar chegando em Marte agora também, né? Eu acho que ainda mais com o Musk à frente, com esse cara aí que foi instalar a internet na Amazônia para quê? Para ajudar escolas? Não, ele foi instalar a internet na Amazônia para ajudar garimpeiros que estão cometendo genocídio, né? Essa é a única verdade dessa história. Então vamos ser bem sincero aí que se você é fã de bilionário, você é um grande otário. Um grande otário, e acabou a discussão, sabe? Ah, beleza, vai lá alucinar aí, defender o seu bilionário de estimação, vai. Boa sorte aí. Mas, gente, agora falando sério mesmo, assim, ou não, o... as pessoas talvez não estejam tão chocadas com um escândalo de 50 bilhões de corrupção. Tipo, 50, você sabe o que é 50 bilhões, né? Aqui a gente tem o número 1, né? Vamos supor que aqui a gente coloca um zero depois do número 1. É isso, tá certo? No vídeo tá. Aqui é 10, né? Aí se a gente colocar mais um zero, multiplicar por mais 10, tem 100. Mais 10 tem 1.000. Mais 10, 10 mil. 100 mil. 1 milhão. 10 milhões. Sabe? Tipo, 50 bilhões é muita grana. É maior que o PIB de alguns países. De muitos países. Então, assim, se você não está escandalizado com isso, sinceramente, vai fazer uma aula de matemática. Acho que é isso que está faltando para você se escandalizar, né? Falta você entender o que é 1 bilhão, né? Mas, assim, eu falando sério, né, o que eu ia puxar aqui é que as pessoas não estão escandalizadas porque, afinal de contas, elas acreditam que o Lula roubou trilhões de reais do Brasil, como já disse o grande filósofo Olavo de Cadáver, também conhecido como Olavo de Carvalho. Felizmente já está morto, né? Felizmente morreu. Infelizmente demorou muito para esse verme morrer, mas é isso. Ele falou essa grande notícia aí que ele não tem evidência nenhuma para corroborar. Mas aí talvez as pessoas tenham pensado, poxa, 1 trilhão é mais que 50 bilhões. Então, quer saber? Não tem problema não, é um bilionário branco, rico, de bem, um gestor eficiente do capital, deixa ele lá, pô, vamos xingar o Lula, que não consegue nem comprar o sítio em Atibaia em paz, e aí a gente vai falar que ele roubou trilhões por causa disso. Não por causa disso, vamos ser honestos, né? A mentira do Olavo de Cadáver vai muito além disso. Né? E se você leva o Olavo de Carvalho a sério e tá incomodado com o que eu tô falando, sinceramente, não vou nem não vou nem comentar. Eu já xinguei o Olavo bastante aqui no Litalks e acho que você não sei nem o que falar para alguém que ainda leva o Olavo de Carvalho a sério, né? Tipo, só não sei nem o que falar, sinceramente, eu vou pular esse assunto. Então, acho que é importante a gente dizer também, entrando agora, né, voltando aqui no meio das longas divagações que eu acabo fazendo sem querer, vamos falar um pouquinho mais sobre essa fraude, né? Essa fraude bilionária que levou a pedir recuperação judicial, ela não se restringe à constatação de operações fraudulentas de risco sacado, ou seja, envolvendo bancos, né, e de bonificação, que é relacionada a fornecedores.
é uma fraude ampla, né, que foi denunciada aí, né? Não é tipo, erraram um númerozinho aqui, tipo, de um setor, não sei das quantas, e é uma fraude que aparentemente envolve mais gente, né? Também, né? Além desses três. E a gente, os ex-diretores aí das americanas que foram acusados aí de serem os responsáveis, né, para blindar os três principais responsáveis que a gente já falou, esses ex-diretores aí foram afastados em fevereiro, né, acho que 23 dias, sei lá, depois do escândalo. Porque é mais fácil você culpar quem você bota para administrar, né? Aí você às vezes até recebe uma indenização do governo para você não perder parte das suas centenas de bilhões ou dezenas de bilhões de reais aí, né? E aí fica tudo bem. Você não perde o dinheiro, vai para suas outras empresas, não responde judicialmente por nada e condena ricos, menos ricos que você, né? Se precisar queimar a gente assim, né? E fica tudo bem, né? Dinheiro compra tudo, basicamente. Mas é isso, né, gente? Pô, eles, na verdade, eles alegam que foram enganados, né? Ou sei lá, pelos ex-diretores, por essa turma. É o que eu falei, né, gente? Eles estão muito ocupados pensando em, sei lá, meu, como organizar o dia deles no iatezinho deles. Eles estão muito preocupados vendo como orcas, focas, sei lá que bicho aí, não vai destruir o barquinho super rico deles, pô. Vocês têm que entender que é um nível de estresse muito grande, né? Pô, imagina, os golfinhos, os bichos aí tá destruindo o seu iate que você batalhou tanto para construir, para conseguir comprar, pô. Você batalhou tanto comprando a grande mídia, silenciando não sei quem, fazendo não sei o quê, se entupindo de crime para isso, e aí chega lá um bicho da natureza aí que você tem que matar e mata o seu barquinho. Que absurdo. Mas é isso, né? Aparentemente, quem eles pagaram, quem eles terceirizaram para fiscalizar a corrupção da empresa, que é em boa parte deles, né? Aparentemente, eles foram enganados por essas pessoas. Então, assim, não é culpa desses grandes gênios, eles só escolheram mal quem iria administrar as coisas deles, pô. É isso. E enfim, a empresa aí que não é mais deles, eles têm 30% das ações e a empresa foi adquirida por eles no início dos anos 80, né? Então a gente já vê aí que será que tem mais coisa para investigar desde os anos 80? Tomara que ache muita coisa, né? Tomara que eles pelo menos vão para a cadeia, né? O que não vai acontecer, né? Mas não custa a gente botar esse terrorismo psicológico neles, né? Afinal de contas, a maioria da população aí brasileira vive com terrorismo psicológico de entrar no mercado todo dia e ficar sendo vigiada aí pelo segurança porque é uma pessoa negra e às vezes quando você vai lá e tá morrendo de fome, rouba 2 latas aí de leite em pó, você, sei lá, é arrastado por policiais até a delegacia, né? Violando aproximadamente 300 direitos humanos básicos no caminho. Então, eu acho que é um pouco justo a gente fazer um pouquinho de terrorismo psicológico para cima desses poderosos, considerando que a maioria da população brasileira vive um terrorismo psicológico e físico eterno, basicamente, né, nesses 500 anos de barbárie que é o Brasil. Então, mais uma coisa aqui que eu achei interessante comentar, que o BTG Pactual, eu não lembro se ele foi fundado pelo Paulo Guedes, né, pelo Pinochet Guedes, né, esse parasita que trabalhou na ditadura sanguinária ou melhor não falar essa palavra, na ditadura do Pinochet. Paulo Guedes, que aparentemente não tem mais relação com esse monstro que ele criou, o BTG Pactual. O BTG Pactual acusou esses 3 bilionários aí de semideuses do capitalismo mundial do bem, né? Ou seja, um grande banco vem aí com conspiracionismo olavista, né? Daqui a pouco vai estar chamando o quê? Porque esses atlanticistas aí do do 3G ficam aí querendo ser capitalistas do bem, porque eles não assumem logo que a gente é capitalista e logo a gente é do mal, sei lá o que eles pensam, né?
Estou aqui viajando já, para variar. Aqui, a CPI na terça-feira, ela recebeu documentos, né, com trocas de e-mail que indicam que a diretoria tinha a versão falsa do balanço da empresa para mostrar para o conselho de administradores e ao mercado. Ou seja, né, é uma coisa que vai longe para além desses 3 bilionários, tem outros poderosos envolvidos, né? Não vamos ser injustos aqui falando que só parte dos vermes aí tá, tá estragando o nosso capitalismo brasileiro que é tão bom, né? Tem também aí mensagens com indícios de participação de empresas de auditoria PricewaterhouseCoopers, a PwC, e a KPMG também, né? O Itaú e o Santander foram apontados como responsáveis por suavizar o texto das cartas de circularização, é isso? Eu anotei certo? Desculpa, gente, eu não sou muito dessa área, tá? E Itaú e Santander são dois bancos enormes, né? A gente que mora no Brasil, às vezes a gente não tem noção que em outros países do mundo o sistema bancário é diferente. Bancos são um lixo que não devia existir, né? Uma sequela do capitalismo aí, que, assim, existem, infelizmente existem, né? Mas em alguns lugares eles conseguem ser ainda piores que em outros, né? Eu acho que no Brasil os bancos são especialmente um câncer ainda maior, né? Porque quem não sabe, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito mais variedade de bancos, assim, né? Bancos, vamos dizer assim, mais populares, que a maioria da população pode usar, né? No Brasil, a gente tem um monopólio, um oligopólio pequeniníssimo de bancos, né? Poucos bancos têm uma parcela enorme desse mercado no Brasil, né? E o Itaú e o Santander são dois desses gigantes, né? Sendo que o Santander ainda é um banco espanhol. Se eu não me engano, eu não estou atualizado, mas pelo menos alguns anos atrás, o Santander era. O Brasil era o país em que o Santander mais lucrava no mundo, né? Acho que ainda deve ser, né? E, assim, eu não quero dar grana nem para Banco Nacional, vou querer dar banco de país imperialista, sabe? Tipo, país que tem monarquia, sabe? Tipo, não vou nem xingar aqui porque acho que pode atrapalhar aí o rendimento do vídeo, mas enfim, né? Fica aí o xingamento implícito. Não que eu seria ok, burguesia nacional é boa, o Itaú, então tá tudo bem, é o Banco Nacional, então tá tudo bem. Não é exatamente por aí também, né? Não que eu esteja colocando o Itaú no mesmo nível do Banco do Brasil ou da Caixa, mas, enfim, são cânceres diferentes, basicamente. Com relação aos bancos que estão aí envolvidos, para variar em mais uma fraude, quem diria, bancos envolvidos em esquema de corrupção, em fraude, em crise econômica, em especulação, e trocentas coisas, quem diria? Uau, nossa, que surpresa impressionante, né? Nossa, gente, para quem nasceu ontem deve ser uma grande surpresa mesmo. Para a gente xingar um pouquinho mais com propriedade esses bancos, né? O governo Temer perdoou 47,4 bilhões de dívidas de empresa, né? Quase 10 vezes mais que a Lava Jato recuperou da Petrobras. 30 bilhões, né? No caso desses 47, se eu não me engano, dos bancos, né? E o Temer perdoou mais de 20 bilhões de sonegação do Itaú. O Brasil é um dos países mais lucrativos para banco do mundo. Por que o Temer perdoou o banco, perdoou dívida de banco? Uma crise gigante começando no governo Temer, ele aprofundando a crise, né, radicalmente, aprofundando o estelionato eleitoral da Dilma, né, o que piorou a crise no Brasil. E aí ele ainda vai e perdoa bancos que lucram horrores no Brasil? Qual é a lógica disso, se não que os burgueses donos dessa coisa toda não acreditam em inferno? É isso? É isso? Não sei. A taxa de juros do Brasil, né, que é um país
extremamente povoado, com muita gente, uma população muito grande, né? A taxa de juros é enorme. Isso significa que os bancos recebem muita grana de juros no Brasil. E a taxa de juros é enorme também por causa do governo Lula, dos governos Lula, né? Não estou falando nem desse agora, porque não estou nem atualizado direito, embora a taxa de juros esteja alta, etc., mas esteja bem alta, né? Tem que criticar e tal. Mas o que já é bem conhecido, bem consolidado, é que o governo Lula, ele praticou nos 2 primeiros governos Lula, aliás, uma taxa de juros muito alta, né? O governo Dilma, né? Enfim, tanto que o Lula, aliás, eu não lembro agora se no primeiro governo Lula já tinha uma taxa de juros tão alta, mas tem aquela famosa frase do Lula que os bancos nunca antes na história desse país lucraram tanto quanto nos meus governos, né? Mesmo assim, o PT tomou um golpe em 2016, então assim, engraçado, né? A lógica do reformismo, né? Da esquerda reformista é, não, vamos conceder mais para a direita, não, porque senão eles vão tirar a gente do poder, senão vai acontecer isso, aquilo e tal. E no fim eles tiram a esquerda do poder quando querem, colocam um nazista na presidência quando querem, né? Tipo o Bolsonaro, né? Eles fazem o que eles quiserem, né? Essa é a real, ficar cedendo, porque vamos fazer um acordão com o Lira, porque o arcabouço fiscal, não sei o que lá. Quando vê, o PT só está sendo, né? Todo o programa eleitoral dele, cometendo mais um estelionato eleitoral aí. Quem dera estelionato eleitoral desse impeachment para entrar alguém no lugar que fosse corrigir o estelionato, mas não deu. Quer dizer, aliás, não sei se ia ser bom esse estelionato eleitoral do impeachment, porque aí o Bolsonaro teria sofrido impeachment por não ter dizimado completamente a população indígena do Brasil, ou alguma coisa assim, né? Então talvez seja um pouco bom isso, não sei. Mas é isso, gente. A gente tem uma taxa de juros indecente, né? Os governos petistas promoveram a inclusão através do crédito, que tem o seu lado positivo, né, para a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo, né, com uma taxa de juros gigantesca, isso significa que os bancos vão lucrar muito, né, uma taxa de juros dessa. Claro que tem outras implicações econômicas, né, na taxa de juros e tal, mas essa é uma coisa importante de ser pontuada, até porque a gente está falando de parasitas, né, que já são podres de rico e ainda ficam ajudando esquemas de corrupção assim. Imagina só se o Brasil fosse um paraíso fiscal. Porque assim, se os caras já roubam a gente na cara dura, mesmo a gente tendo algum nível de regulação para limitar o poder dos bancos, imagina se a gente fosse, sei lá, uma ilha no meio do Caribe aí, que é um paraíso fiscal, enfim. Então, acho que é importante a gente pontuar isso também, né? Uma outra coisa que eu ia falar também, né, é que o governo petista, ele fez uma grande propaganda sobre o petismo, né, o lulismo, enfim. Eles fizeram uma grande propaganda sobre, não, porque agora a gente não tem mais dívida externa, agora a gente pagou a nossa dívida externa. Mas pagou a que preço, né? Porque parece que é uma coisa super nacionalista quando você olha, né? Tipo, agora a gente não está mais sujeito ao FMI, o FMI não vai mais poder pautar parte das nossas políticas econômicas, né? Porque a gente já não deve mais para ele. Só que será que é tão simples assim, né? Porque o Brasil é um país com a moeda própria, né? E converteu essa dívida externa, que era absurda, né? Boa parte dela aí veio da ditadura empresarial militar, né? Começou em 64, uma dívida ilegítima, né? Não vou nem entrar nesse detalhe, mas vários problemas aí nessa dívida externa e tal, também, mas aí ela foi convertida basicamente em dívida interna. E aí o que aconteceu quando a gente converteu essa dívida externa em dívida interna? O petismo fez uma grande propaganda, não que eu ache exatamente ruim isso, ter convertido essa dívida, né, para a gente
ter mais autonomia econômica, sofrer menos chantagens do imperialismo através do FMI, mas ao converter em dívida interna, com a nossa taxa de juros gigantesca, né? Quando vê, o nosso país super rico está pagando tipo 50% do orçamento para juros da dívida pública, né? Que é um valor absurdo, enriquecendo bancos que o Temer perdoou a dívida deles, né? E aí eles vão sempre alegar, mas se não fosse assim, ia quebrar o sistema financeiro, porque veja bem, não é porque o Itaú já é podre de rico que ele não tem que ficar mais rico, porque é tudo muito complexo o sistema bancário, porque se uma coisa quebrar, tudo quebra, e vão sempre na desculpa técnica, né, para passar pano para a existência da carnificina, que é o capitalismo. Mas então, porque vão passar pano, a gente não vai falar obviedades? Não é assim que funciona por aqui, pelo menos, no Litalks. Então, o Brasil é um paraíso para bancos, também é um paraíso aí para super ricos, né? É um paraíso para nazista, tá ficando cada vez mais aí, para milícia também. Então, é isso, né? Bancos aí envolvidos em todo tipo de atrocidade, só provando, mais uma vez, que a revolução é necessária. Então é isso, né? Essa galera aí, tipo Lema aí, investindo em educação, né? Que tipo de educação uma criatura dessas quer para a nossa população, será, hein? Será que é uma educação crítica, libertadora, né? Que de fato contribua com a sociedade, com a humanidade, com o meio ambiente? Eu acho que não, né? Porque se fosse, não estaria sendo patrocinada por um bilionário, provavelmente, né? Para começo de conversa. Alguém que realmente não deve entender muito da área de educação. Eu só estou chutando que o Lema não entende da área de educação. Talvez ele entenda muito bem, tecnicamente, sobre o tipo de educação bancária que ele quer impor para o Brasil, né? Ou talvez, sei lá, se ele quer... Não sei exatamente, não conheço a obra do Lehman, quem sabe ele se preocupe com uma educação aí que tenha moral e cívica, não sei o quê, né? Quem sabe ele resgate aí essa matéria da ditadura aí, que acho que a Assembleia Legislativa de Goiás, se eu não me engano, algum lugar assim, ou a Câmara de Goiânia, sei lá, algum lugar aprovou a volta dessa disciplina da ditadura, que foi criada por um verme integralista, né? Enfim, integralismo, para quem não sabe, é uma vertente do fascismo. Né? As pessoas às vezes não sabem, acham normal o integralismo, né? Não, eles são fascistas. Né? É exatamente isso. Tanto que eles receberam dinheiro diretamente do Mussolini, tanto o verme do Plínio Salgado, né, a cabeça do movimento integralista, quanto acho que era o Partido Integralista, ou o movimento, não lembro já quando eles começaram a receber dinheiro do governo Mussolini nos anos 1930. Então, é isso, gente. Só mais uma coisa para pontuar rapidinho aqui, que eu acho importante. O texto, eu não acompanhei nos últimos dias, né? Não fiz uma análise sistemática do que a grande mídia publicou sobre isso, né? Claro que eu vi algumas notícias, mas eu não parei para realmente fazer uma análise. Mas uma impressão que eu tive nos primeiros dias depois desse escândalo, vendo a página do Instagram, do Estadão, da Folha também, né, vendo algumas coisas assim, é que eles, em muitos textos, nem mencionam o nome dos caras, às vezes eles só publicam a capa deles aí, que mal dá para você ler, né, quando tem a manchete de capa aí envolvendo essa falcatrua, termos super técnicos, né, que não dão a entender muita coisa para um leitor leigo aí, que é contra a corrupção genuinamente, que se revolta contra a corrupção, né? Porque faz parecer que é uma coisa, um erro aí de administração da empresa, já vão resolver, né? Às vezes, mas não é assim. Teve matéria aí falando que a diretoria já foi demitida, né? E esse tipo de coisa talvez seja o que fez a empresa aí a ter uma alta, acho que na terça-feira mesmo, ou quarta, uma alta na bolsa aí de 6,03%, se eu não anotei errado, por um suposto otimismo aí com as investigações para virar a página e consertar a empresa.
Vale lembrar que as ações já tinham caído, né, quando em janeiro, 11 de janeiro, saiu o balanço, né, e elas despencaram, acho que umas 10 vezes, assim, o valor das ações, né, agora voltaram a crescer, né, nesse grande jogo do bicho, basicamente, que é a Bolsa de Valores, que é o mercado financeiro, né, o capital financeiro, mas é isso, né, os geniais investidores aí do mercado financeiro, os grandes investidores, que certamente são pessoas muito qualificadas para gerir a nossa sociedade e gerir que empresas merecem mais apoio, mais recurso financeiro ou não, né? Confia, confia que é isso. Confia ou morte, né? Sei lá. Enfim, é isso aí. Teve essa alta aí na cabeça dos caras aí logo depois do anúncio da corrupção cada vez mais evidente das americanas. E acho que também vale dizer que a nossa grande mídia tem um hábito de cobrar por matérias, né? A grande mídia no capitalismo, às vezes você não consegue simplesmente acessar um texto jornalístico, né? Você tem que ter um cadastro no site para ter um limite tal de notícias por mês, depois você paga uma bagatela de R$ 400 por mês para você ter acesso ao conteúdo completo do site, não sei o quê, né? E nisso, várias informações importantes são descartadas, né? Várias delas. E nesse sentido de descartar informações importantes, a gente, aliás, não é nem descartar, é impedir acesso à leitura, né? E nessa lógica aí, teve uma matéria do Valor Econômico que tinha uma chamada muito importante, falando que os 3 bilionários, o Lehman, o Sucupira e o Teles, eles ainda não vão ser chamados para a CPI, e não sei o quê. E aí você pensa, pô, deixa eu me aprofundar, né, na análise dessa mídia aí que entende do mercado financeiro, né, etc. E é um texto pago. Então, assim, o brasileiro ama corrupção? Claro que eles devem ter colocado pago, porque eles sabem que o brasileiro ama corrupção e vai super atrás de ler o texto sobre o Lehman, que as pessoas nem conhecem quem é, né? Deve ser por isso, só porque eles vão lucrar muito com essa matéria, que eles deixaram essa matéria aí não ser uma matéria livre, né? Só por isso deve ser, né? Não sei, brincadeira aqui. Então, eles fazem isso com até matéria envolvendo golpe, às vezes, né? Então, por que eles não fariam uma matéria paga que você não pode acessar ela facilmente, envolvendo o maior escândalo de corrupção do Brasil, né? Enfim, afinal, por um lado deve ser muito lucrativo para eles, mas eles nem noticiam que é o maior escândalo de corrupção do Brasil, aí você fica pensando, pô, mas como que vai ser lucrativo uma matéria dessa ser paga? Não sei o quê. Você só ter acesso a uma matéria paga. Será que eles estão querendo esconder alguma coisa? Que absurdo, a grande mídia não faz isso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a grande mídia é super honesta. Enfim, gente, chegando aqui mais pro final, a gente está quase acabando a live, eu queria falar o seguinte, tem os caras, como eu já disse, eles parecia que não achavam que iam ser pegos em muitas coisas, né? Nas tentativas golpistas, em escândalos de corrupção gigantescos envolvendo nomes que quem diria que Lehman estaria envolvido, né, com essas coisas? Um cara tão preocupado com a educação brasileira, né? Mas ele está envolvido com essas coisas, né? Porque é assim que o capitalismo funciona. Esses grandes ídolos do capital aí são o lixo. Basicamente é isso. Enfim. Então, gente, a gente do Mesa de Debates aqui, só avisando, fez uma semana especial dos 10 anos das manifestações de junho de 2013. A gente fez uma semana de debates aí, chamando gente de organizações diferentes da esquerda e intelectuais aí. Quem quiser acompanhar no canal, dá uma procuradinha aí, dá nos últimos vídeos. E eu acho que vocês, quem puder ajudar a nossa mídia independente aí, poderia ajudar muito, né?
A gente a difundir informações com o mínimo de qualidade. O nosso CPF, para quem puder ajudar com o Pix, né? Aliás, o nosso Pix, para quem puder ajudar, é 38.500 702, 72, né? Enfim, 800. É um CPF. E a gente também tem o Padrim, que é outra forma de financiamento, se vocês quiserem optar aí, que é padrim, um M no final, .com.br/podcast mesa de debates, tudo junto. E é isso, gente. Ajudem aí mídias independentes, mídias progressistas, de esquerda, revolucionárias de preferência, né? Não progressistas, revolucionárias de preferência. E mídias que tragam informações de qualidade, né? Porque se a gente for competir com a grande mídia, como vocês já devem saber, vocês que acompanham aqui o canal, a gente está ferrado. E é isso, gente. Valeu, até a próxima.